falando ainda de Congresso Nacional, já que você está falando do Senado, está tendo uma CPI no Senado, onde foi ouvido o atual dono do Botafogo. E algumas situações exóticas surgiram dessa CPI, desde elogios até pedidos. O que está acontecendo nessa CPI futebolística? É a segunda CPI que o Congresso organiza nos últimos meses, sobre apostas esportivas, suspeita de manipulação. Então, assim, é o Senado agora, a Câmara teve a dela, não teve muito destaque, não teve muito... A CPI da Câmara não deu muita coisa. Porque, na verdade, não tem muito no que dar. Essa é a verdade. Porque o Ministério Público de Goiás já fez uma investigação longa sobre o assunto, já identificou e puniu jogadores que foram identificados como tendo feito parte de esquemas para arrumar resultados, né, para que alguém ganhasse apostando. Então, assim, isso já foi feito, essa investigação já foi feita. O que aconteceu desde então é que o dono do Botafogo, o John Textor, né, um americano, comprou o Botafogo, ele ficou muito chateado porque o Botafogo perdeu no ano passado o Campeonato Brasileiro. O Botafogo estava disparado na liderança do Campeonato Brasileiro em 2023, não perdia no primeiro turno, fantástico, e aí definhou no segundo turno, e o Textor ficou incomodado, e aí ele contou essa história ontem nessa CPI, presidida pelo Jorge Cajuru e relatada pelo senador Romário. Olha só, hein? Pois é. Só craque no ataque da CPI. E aí ele foi contar a versão dele lá, porque o Textor surgiu nos últimos meses com umas alegações, né? Ele fez o dinheiro dele na área de tecnologia, e ele tem conhecimento de inteligência artificial, e aí ele veio com um relatório baseado em inteligência artificial que teria identificado movimentos estranhos dos jogadores em campo. Na hora de marcar o gol, o jogador faz um movimento inesperado, que não era aquele movimento que era para ele ter feito. É cãibra. Pois é, que só poderia ter sido feito na análise da inteligência artificial de forma deliberada e o que está implicado na denúncia que ele faz, com má intenção. É isso que ele está alegando, né? E aí ontem na CPI ele falou, inclusive, aí ele botou o VAR no meio, o árbitro de vídeo. Tem erros do VAR no Brasil que só podem ser de má fé. E aí é que eu acho que ele... Erros de interpretação do VAR, você disse. De interpretação e de decisão. Tá. De decisão. Então, assim, ele diz, olha, o VAR, ele devia ter olhado essa câmera, ele devia ter traçado uma linha de impedimento melhor. Esse lance, por exemplo, essa interpretação está errada. Que é o que todo um torcedor de futebol faz a cada rodada no Campeonato Brasileiro. Falar, esse VAR realmente não dá, não serve e tal. Agora, o problema dele é o seguinte, e aí até publiquei uma análise no site ontem, na segunda, logo que ele estava falando, ele parte do princípio de que os árbitros brasileiros são ótimos e que só erram deliberadamente. É a mesma análise que ele está fazendo sobre os jogadores. Ele pegou muito, assim, né, em cima a derrota do São Paulo para o Palmeiras por 5-0. E realmente foi um jogo péssimo do São Paulo. E aí ele identifica... Raro. Como São Paulino, eu posso dizer que é raro. Pois é, mas já eu digo que é muito mais comum do que eu gostaria. Porque a indignação que o Textor mostrou com os jogadores do São Paulo, com o desempenho deles, ele só apontou 5. Eu até escrevi uma análise na época sobre isso também. Só 5 jogadores jogaram mal? Não. Todo o time do São Paulo jogou mal aquele jogo, né? Só que ele parte do princípio de que esses jogadores são tão bons que só erram se querem. Porque essa é a conclusão desse relatório de inteligência artificial que ele mostrou ontem, em detalhes, em reunião secreta com os senadores. Então, olha, porque ele até agora não mencionou os nomes desses 5 jogadores do São Paulo que ele alega, ou a inteligência artificial dele alega... Que estariam entregando a rapadura. Que manipularam deliberadamente o resultado daquele jogo, porque o argumento dele básico é de que o Palmeiras vem sendo beneficiado há 2 anos, e o Palmeiras é o bicampeão brasileiro, né, atual. E aí ele fez a exposição dele, Ele respondeu algumas perguntas dos senadores, que eu acho, aliás, que perguntaram bem. Os senadores, o veneziano Vital do Rego e o próprio Cajuru, o Romário também, fizeram boas perguntas. Olha, eles falaram exatamente isso que a gente está dizendo agora. Como é que você pode garantir que esse erro que você está alegando foi feito de má fé? Né? Como é que você pode dizer
que isso aí não é um movimento natural, o cara, simplesmente o jogador é ruim, né? Eles fizeram essas questões. E aí o Textor deu aquela enrolada, assim, eu acho que seguem frágeis as alegações que ele faz, né? Ele foi mostrar depois, numa reunião secreta para os senadores, os detalhes que ninguém mais viu desse relatório, e aí os senadores vieram depois falando que, se de fato tem indícios, precisamos investigar, mas não deram Ninguém saiu eles não absolutamente deram convencido. eles não deram tanta firmeza, não, né? Eles quiseram manter vivo esse relatório, eles não descartaram logo esse relatório, e aí queria chamar a atenção para uma das declarações de um dos senadores que fez após sair dessa reunião secreta. A gente pode chamar... Você chama Matheus? Vamos lá. Eu quero aqui agradecer a presença do senhor John Textor aqui nessa audiência e, como já foi falado aqui, as evidências são muito claras de que precisamos nos aprofundar com muita seriedade nessas investigações. E eu acho que isso se tornará público no futuro, e eu acho que os jogadores, quando virem o que nós vimos ali, vão pensar duas vezes em arrumar resultados. Tem que ficar de orelhinha em pé. Então, quero agradecer aqui a sua presença e pedir ao senhor, como botafoguense há mais de 40 anos, que contrate rapidamente 2 zagueiros, porque Lucas Halter e o Bastos ali estão fazendo a gente sofrer do coração, viu? Por favor, aqui um apelo do botafoguense. Saudações e uma excelente viagem de volta para casa. Um abraço. Aí está, portanto, a fala do senador pedindo reforços específicos. Ele foi atendido? Há algum tipo de encaminhamento disso? Ou é na mesma linha da fala do próprio senador, que diz que há fortes indícios que mostram que deve ser apurado? O Textor também falou, com certeza nós vamos pensar no seu caso. Né? Aquela certeza. Doutor Irã, né? Assim, a análise futebolística dele está correta. O Botafogo tem problemas na defesa, de fato. O ataque do Botafogo está brilhando, são jogadores muito rápidos, e tá dando, fez 5-1, né, o último jogo contra o Juventude, mas a defesa é um problema de fato. E aí eu acho que dos comentários feitos aí nessa audiência do Senado ontem, esse do doutor Irã é o mais correto, por assim dizer, porque o resto realmente ficou muito vago, como o próprio Inácio destacou. Os senadores tentaram dar, o próprio Cajuru também falou, né? Temos indícios contundentes de que precisamos investigar, de que devemos fazer. Então, assim, não tem nada contundente, né? Ainda não tem nada comprovado, não tem nenhuma prova nisso do que o Textor falou até agora. E aí, assim, para onde que isso vai, é difícil dizer, porque o próprio STJD já dispensou essas alegações, né? O Textor encaminhou e o Cajuru mencionou isso ontem. No mesmo dia, mesmo 24 horas, o tribunal falou, não dá para usar isso aqui. Não dá. E aí o Senado agora está querendo indicar que dá para usar alguma coisa, mas, olha, até agora não vale nada o que o Textor apresentou.